Termoquímica, agora vamos estudar calor de formação e calor de combustão. O que é o calor de formação? É o calor necessário para formar 1 mol da substância. E o calor de combustão é o calor liberado necessário para queimar 1 mol da substância. Como é que a gente faz esse tipo de questão, Sandrão? Então vamos fazer agora. Bora lá. Questão número 1 foi uma questão da UFT 2011-1, que fala o seguinte: a manutenção da vida dos animais dependem da energia que é obtida do consumo de alimentos como carboidratos, gorduras e proteínas. No entanto, carboidratos são principais fontes de energia dos animais. Estes sofrem combustão durante a respiração celular. Deve-se observar que cada mol de glicose em processo de combustão libera 720 quilocalorias por... Era para ser por mol, né? De repente, né? Então vou subir um pouquinho aqui. Quilocalorias. Então eu tenho aqui, ó. 1 mol de glicose reage com 6 mols de O2, produzindo 6 mol de CO2 e 6 mol de água. Observe que aparece uma energia aqui no produto. Então indica dizer que essa energia é liberada. Então o ΔH dessa reação ele é menor que zero. Eu poderia escrever essa reação da seguinte maneira. Eu poderia colocar aqui o seguinte, ó. Eu poderia botar aqui C6H12O6 mais 6 mols de O2 produz 6 mols de CO2 mais 6 mols de água, e aqui botar ΔH igual a menos 720. Ficou meio ruim aqui, vou botar aqui no finalzinho dele aqui. Eu podia botar aqui o ΔH é igual a menos 720 quilocalorias. Ok? Aí você podia falar, Sandrão, mas eu posso substituir? Pode, porque quando a energia aparece no produto, quer dizer que essa energia é uma energia liberada e eu tenho que botar o sinal de menos. Qualquer dos dois jeitos de você escrever a reação, ela está correta. Ele fala o seguinte: determine a variação de entalpia de formação do monômero glicose a partir dos valores de delta, calor de formação do CO2 e do O2, que são os produtos da combustão do açúcar. Então, olha só, como é que eu vou fazer isso aqui sem precisar fazer muita fórmula, né? Você vai lembrar o seguinte: eu não disse que o ΔH da reação é o produto menos o reagente, né? Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o ΔH dessa reação vai ser igual a quem? A entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então o ΔH dessa reação vai ser... Quem é que está no produto? CO2 e água. Então eu teria aqui, ó, só que cada um tem quantos mols? 6 mols. Então aqui abro um colchetes, vai ser 6 vezes a entalpia do CO2. Ok? Mais 6 vezes a entalpia da água. Essa entalpia que eu estou fazendo é a entalpia de formação, menos a entalpia do reagente. No caso do reagente aqui, eu tenho a glicose, e quando não aparece o ΔH de formação de uma substância, indica dizer que ele é zero. Então a entalpia desse cara aí, do O2, porque é uma substância simples, geralmente a substância simples, que é no estado padrão, é igual a zero. Então vai ser menos a entalpia da glicose, C6H12O6.
Eu quero achar quem? A entalpia de formação da glicose. Ou seja, eu quero achar o valor desse carinha aqui, ó. Beleza. Sandro, você tem o dos outros? Tenho. Eu tenho o calor de formação do CO2. Como é que você sabe? Primeiro porque ele falou na questão aqui, ó, calor de formação do CO2, mas isso é uma reação de formação. Como é que eu sei que é uma reação de formação? Eu vou ter uma substância composta. O que é uma substância composta? Tem mais de um elemento químico no produto. Vai ter apenas um mol dessa substância. E aqui vai estar separado os seus elementos químicos no estado padrão. Por exemplo, água, H2O. Quem são os elementos? Hidrogênio e O2. Qual a forma estável do hidrogênio? É o hidrogênio gasoso. Qual é a forma estável do oxigênio? Oxigênio gasoso. Então esse calor aqui é o calor de formação da água. Mesmo que ele não tivesse me dito, eu teria identificado as reações de formação. Então esse calor aqui é o calor de formação. Então olha que bacana. Eu posso calcular o ΔH de combustão, porque como essa reação aqui é uma reação de combustão, então esse ΔH aqui é um ΔH de combustão. E o ΔH de combustão dele, ele já me falou aqui, ó, a combustão libera, então menos 720. Certo? Beleza? Pronto, agora é só substituir as letrinhas pelos números. Então eu posso dizer aqui, ó, que aqui é o calor de combustão. Então, quanto é o calor de combustão? Menos 720. Vai ser igual a 6 vezes a entalpia do CO2. Quanto é a entalpia do CO2? Está aqui, ó. Menos 95. Mais 6 vezes a entalpia da água. Quanto é a entalpia da água? A entalpia da água também está aqui, ó. Menos 70. Então, menos 70. Certo? Menos a entalpia da glicose, que eu vou chamar de X, tá? Poderia botar X, você que ia determinar. Então agora, nós vamos fazer as continhas aqui agora. Olha só. Eu posso passar o X para lá, então vai ficar X, se é negativo, ficar positivo. E eu vou fazer as continhas agora. Quanto é que dá 6 vezes menos 75, 95. Então 6 vezes 95 vai ser igual a menos, depois eu vou multiplicar 6 vezes 70. Então isso aqui vai dar menos 570, certo? Menos 570. Mais com menos, menos 6 vezes 70, vai dar quanto? 420. Passei o 720 para lá, vai dar mais. Sinais iguais eu somo. E sinais contrários eu subtraio. Então eu vou somar 570 com mais 420 menos 720. Isso vai dar menos 270 quilocalorias, que é a unidade da questão. Então essa aqui está a resposta. Qual é o calor de combustão da glicose? O calor de combustão da glicose está aqui, ó. Letra E. Uma questãozinha bacana, fácil. Só tem que lembrar o seguinte: toda a reação, certo? Porque, vou apagar aqui, tá? Porque eu chamei aqui, eu disse que essa energia que está aqui é a mesma coisa que a entalpia de combustão. Por quê? Porque a reação é reação de combustão. Por que aqui se chama ΔH de formação? Porque a reação é de formação. Se fosse uma de neutralização, ΔH de neutralização. Se fosse de sublimação, seria o ΔH de sublimação. Certo? Então,
O nome do ΔH é de acordo com a reação. Se é a reação de combustão, ΔH de combustão. Se é a reação de formação, ΔH de formação. Bacana?